E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW, eu sou o Gui. E galera, todo mundo que gosta de luta livre tem aquela sua companhia ou federação que gosta mais de assistir. E é aquilo, seu gosto pela luta livre pode ser muito diferente do meu. Você pode priorizar a questão das storylines ao invés da questão das lutas. Eu posso curtir estilos de lutas que tem numa federação e na outra não tem. Você pode gostar mais aí do estilo americano da luta livre, você pode preferir o puroresu japonês, a luta livre mexicana, o telecat aqui do Brasil ou até o estilo europeu de luta livre. Uns focam mais em storylines e outros focam mais em lutas. Mas afinal de contas, por que eu tô fazendo esse vídeo para vocês? Todos nós sabemos que existe sim uma rivalidade entre AEW, a All Elite Wrestling, contra a WWE. E também existem fãs fervorosos de ambos os lados. E agora é aquela pergunta que não quer calar. Qual é a melhor companhia? AEW ou WWE? Mas antes da gente ir para esse assunto que acaba florando algumas paixões, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que a gente vai passar para vocês, beleza? Não esquece de dar aquela curtida legal, porque você fala pro YouTube que o nosso conteúdo é bom e ele acaba espalhando o nosso vídeo aí, o nosso canal, para mais pessoas poderem assistir. Então, conto com a sua ajuda. Então vamos fazer da seguinte forma, vamos pegar aqui uns tópicos e ver qual empresa se sai melhor aí nesses tópicos e no final a gente vai ver qual é a melhor. Então começando aí com o nosso primeiro tópico, e o nosso primeiro tópico é o roster, são os lutadores ali que compõem a empresa. Se você olhar tanto para o roster da AEW quanto para o roster da WWE, você vai ver que ambos os rosters são excelentes. Ambas as empresas possuem muito star power, lutadores muito habilidosos e que conseguem fazer storylines muito boas. No roster da AEW, nós temos aí caras como MJF, Kenny Omega, os Young Bucks, temos aí a Mercedes Moné, que é a ex-Sasha Banks da WWE, temos aí várias outras estrelas compondo o roster da AEW e são lutadores muito bons. Já na WWE você tem Roman Reigns, John Cena, Seth Rollins, CM Punk, Drew McIntyre, Kevin Owens, Sami Zayn, Charlotte Flair, e eu posso ficar o dia inteiro falando sobre esses wrestlers da WWE. Então eu acho que nesse tópico, em quesito do roster, a WWE sai como vencedora. E não se engane, porque a AEW também tem um roster muito bom. Porém, tem muitos lutadores ainda um pouco mais inexperientes e lutadores que não fazem parte da WWE há muito tempo. Meio que a WWE deixou ele de escanteio e hoje estão ali no roster da AEW, mas não é o mesmo star power da WWE. Então, em quesito de roster, a WWE sai vencendo. E agora o nosso próximo tópico é um tópico que a galera gosta bastante e é a questão das lutas de cada companhia. Qual companhia entrega as melhores lutas? E bom, a WWE já é uma companhia que está há muitos e muitos anos, muitas décadas na verdade, entregando aí várias lutas, inúmeras lutas que marcaram muitas gerações. Mas a AEW não está andando aí por fora. E se você for ver aí os últimos anos da AEW, até atualmente, a AEW vem entregando lutas sensacionais. E a liberdade que muitos lutadores acabam não tendo na WWE de usar alguns moves, algumas técnicas ali durante a luta, na AEW já é diferente. Eles acabam usando muita coisa diferenciada, muita coisa que a gente não viu e que deixa a luta ainda mais interessante. E se você for olhar ali a respeito de calendário, você olha para o calendário da WWE, então muitos lutadores, eles preferem fazer lutas mais tranquilas e que eles não vão se lesionar durante aí o ano para poder competir durante o ano sem nenhuma lesão, até porque o calendário da WWE é mais agressivo do que da AEW, até porque a AEW é um calendário mais tranquilo, então os lutadores eles acabam arriscando mais. Então por isso que, na minha opinião, a gente acaba vendo lutas melhores na AEW. Então, na minha opinião, a AEW acaba vencendo esse quesito e nesse tópico. Agora o nosso próximo tópico são as storylines. As histórias que a gente adora assistir
quando a gente vai assistir um programa aí de luta livre e volta toda semana para poder descobrir o que vai acontecer com determinada história. E se você parar para olhar, esse é um quesito muito, mas muito importante, porque isso faz a pessoa voltar todas as semanas para poder ver como o seu wrestler favorito vai começar ali a desenrolar a sua história e que faz você ficar preso na televisão. É isso que é muito importante para as empresas que aí trabalham com essa parte de storyline. Ambas as empresas, AEW e WWE, trabalham dessa forma, com storylines. Então, assim, fica um pouco meio difícil nesse quesito, porque tanto a AEW quanto a WWE tem histórias muito boas, apesar da AEW estar no momento pior do que a WWE em quesito de storylines, principalmente se você for olhar agora esse momento atual dos Death Riders, aqui já não tá dando aquilo, realmente não tá muito legal. Então eu acho assim que a WWE tem mais a questão do feeling das histórias. Antigamente a AEW tava dando de 10-0 na WWE quando Vince McMahon tava à frente da WWE. Então assim, o Tony Khan ele tava sabendo trabalhar com os seus lutadores, estava tendo ali muita liberdade criativa para os lutadores até desenvolverem as suas histórias. Mas parece que alguma coisa está acontecendo ali dentro, eles estão errando a mão feio e tá muita coisa chata e insuportável. Não tá dando nem pra ver alguns programas de tão chato que tá ficando. E a WWE já é um pouco mais diferente, tem muitos lutadores que estão voltando pra WWE e estão acontecendo histórias legais, histórias bacanas e a longo prazo, que é uma coisa muito importante, na minha opinião, para uma história. História a longo prazo, um long-term booking, né, que o pessoal gosta de falar. Então, na minha opinião, hoje as melhores histórias estão com a WWE. Então, um ponto para a WWE nesse quesito. Agora, o nosso tópico é quem tem a melhor divisão ali de desenvolvimento. É aquela divisão que ajuda lutadores a se desenvolver para serem usadas ali no roster principal. É a AEW ou é a WWE? E para quem não sabe, a AEW usa ali a Ring of Honor como se fosse um território de desenvolvimento ali para sua empresa. E a WWE, o NXT. E galera, antes a AEW, quando tinha comprado a Ring of Honor, eles não estavam com essa ideia de usar a Ring of Honor como se fosse um território de desenvolvimento deles. Hoje, meio que não, isso não é oficial, porém, você vê que muitos lutadores que acabam não tendo oportunidades no roster principal ali da AEW, acabam sendo mandados para Ring of Honor. Um grande exemplo disso é a Tina, né, que era conhecida na WWE como Ember Moon. Ela é a atual campeã feminina da Ring of Honor e você quase não vê ela no roster principal ali da AEW. Você vê ela muito mais na Ring of Honor, raramente ela aparece ali na AEW. Então assim, muitos lutadores são mandados para Ring of Honor para poder desenvolver e melhorar para poderem ser usados na AEW novamente. Já a WWE tem um trabalho um pouco mais sério do que a AEW nessa questão de desenvolvimento. Também porque a WWE tem um tempo maior lidando com isso, de desenvolver os seus talentos, desde a época aí da FCW, época da OVW, até anteriormente tinha outras empresas que faziam esse trabalho de desenvolvimento de novos talentos para a WWE, mas hoje a WWE ela tem um NXT e funciona muito, mas muito bem. As estrelas que eles contratam de outros lugares e que eles não querem mandar diretamente para a WWE, eles querem mandar para o NXT para poder desenvolver ainda melhor. E eles fazem um trabalho incrível lá no NXT. O Shawn Michaels à frente também, o Triple H. Então assim, nesse quesito, pra mim, a WWE sai na frente. Muitos lutadores que hoje fazem parte do main event da WWE, já fizeram main event da WrestleMania, carregaram inúmeros cinturões mundiais, saíram do NXT. Claro que anteriormente eles vinham aí de outras companhias aí das federações indie. A exemplo disso temos aí o Seth Rollins, que é um ex-campeão aí do NXT. Na verdade foi o primeiro campeão do NXT.
e hoje é uma das maiores estrelas da WWE. Então, gente, sem sombra de dúvidas, nesse tópico, quem sai vencendo é a WWE. Agora vamos falar aqui um tópico muito legal que a galera gosta bastante e que antigamente não era uma realidade, principalmente dentro da WWE, que são as parcerias fora dessas empresas, ou seja, essas parcerias que eles fazem com outras empresas para poder trazer lutadores para o seu roster, fazer uma aparição, uma, duas, enfim. Como está acontecendo isso hoje? Antigamente, se você fosse pensar em parceria com a WWE, seria uma coisa praticamente impossível, porque a mentalidade deles era a WWE, só existe a WWE e não existe mais nada além da WWE. E hoje nós vemos que é uma coisa completamente diferente na companhia. Eles estão aí com parcerias com outros lugares, principalmente com a TNA. Nós vemos aí até outros lutadores da WWE competindo na TNA, e não somente na TNA, nós vemos lutadores competindo no Japão, no Pro Wrestling Noah, nós vemos lutadores da WWE competindo na Europa. Então assim, são coisas que eram impensável há uns anos atrás, e hoje é realidade. Já a AEW, ela implementa essa situação aí de parcerias desde a sua fundação, com a New Japan Pro Wrestling, com o Conselho Mundial de Lucha Libre, com a AAA e com várias outras companhias espalhadas ao redor do mundo. E na minha opinião, eles fazem um trabalho um pouco melhor do que a WWE em questão de parcerias, porque se você for olhar para as parcerias que a WWE faz, você vai fazer o seguinte: vamos colocar um lutador para poder participar aqui dos nossos eventos, mas você não vai ver ele ganhando grandes lutas, ganhando um certo destaque, apesar de ter um ou outro ali que aparece mais. Porém, no final, sempre são os lutadores da WWE que saem por cima. Já com as parcerias da AEW é um pouco diferente. Eles têm aí uma mão lava a outra. Pô, o meu lutador ganha o teu, depois vai o meu lutador, depois vai o seu, depois vai o meu lutador. Então, assim, eles têm aí uma mente um pouco mais aberta em relação a isso. Apesar da WWE agora também estar aberta para as outras parcerias. Porém, nesse quesito, a AEW tá um pouco na frente, mas aí já a WWE colada atrás dela. Então a AEW sai vitoriosa nesse quesito. Agora eu vou pegar dois tópicos aqui, e o primeiro deles vai ser o seguinte, sobre a divisão feminina de cada empresa. A gente sabe que a divisão feminina, tanto na WWE quanto em outras empresas, não era uma coisa muito focada. Então, assim, era sempre uma divisão que era deixada de lado ou era muito apelativa pro lado sexual aí da mulher. Já nos dias atuais, elas são vistas aí como verdadeiras atletas e quase ali equiparando com os homens em ambas as empresas. Tanto na AEW quanto na WWE, elas possuem um roster muito diversificado e com lutadoras muito, mas muito boas, de ótima qualidade. Mas se você for olhar pro roster da WWE, você vai ver que tem um roster feminino ali um pouco melhor do que a AEW. Apesar da AEW ter aí lutadoras excelentes, nós temos aí a Britt Baker, a Mercedes Moné, a Chris Statlander, a Willow Nightingale, a Toni Storm, a Mariah May, entre muitas outras. Mas se você for comparar um com o outro, você vai ver que na WWE tem o NXT, tem o SmackDown e tem o Raw. E nessas três brands, você vai ver que tem lutadoras excelentes em todas as três brands. Temos aí a Becky Lynch, a Bayley, a Charlotte Flair, temos aí também a Bianca Belair, a Jade Cargill. Então assim, galera, eu poderia ficar aqui o dia inteiro só falando do roster ali cheio da WWE e que tem um star power até melhor do que a AEW. Então assim, nesse quesito de divisão feminina, a WWE mais uma vez fica por cima e acaba ganhando também esse quesito. E agora vamos falar da divisão de Tag Team, a divisão de duplas de ambas as empresas. E eu acho que tanto na AEW quanto na WWE possuem sim excelentes wrestlers, mas uma coisa que acontece muito na AEW e que já tá me irritando um pouco é os Young Bucks estarem sempre vencendo ali aqueles títulos de Tag Team, aí parte para uma outra Tag Team, aí depois volta para os Young Bucks. Parte para uma outra Tag Team, volta para os Young Bucks. Então assim, chega um momento que é muito mais do mesmo
e acaba ficando sempre ali para os Young Bucks. Tem os Young Bucks, o Private Party, o FTR e outras tag teams, mas hoje a WWE também, como eu falei, da mesma forma ali com a divisão feminina, nós temos o NXT, o SmackDown e o Raw, e temos aí inúmeras tag teams aí voltando ao que era antes, depois que a divisão de tag team foi deixada de lado dentro da WWE. Hoje nós temos o DIY, os Motor City Machine Guns, os Street Profits. Então assim, é algo que eu quero ver mais na WWE, valorizando a divisão de tag team, assim como eu quero também que valorize a divisão feminina e deixe ali um roster com mais star power e que vale a pena assistir aquilo, inclusive você vendo o desenvolvimento de cada um. E galera, não pense que eu sou aquele cara que prefere quantidade ao invés da qualidade. Eu sei que o roster da AEW é um roster um pouco mais enxuto em relação à WWE, mas a WWE tem um star power diferenciado em relação também às divisões tanto feminina quanto de tag team e até do main event. Então eu não estou priorizando a relação de a quantidade e sim a qualidade. E hoje a WWE sim tem uma qualidade melhor do que a AEW. Há um tempo atrás a AEW estava disparado na frente em relação a tag teams e as lutas eram excelentes, eram muito boas, mas hoje é aquela situação, né? O Triple H assumiu e meio que deu uma virada de chave na WWE e hoje parece que as tag teams, tanto a divisão feminina quanto as tag teams, estão sendo mais valorizadas. Então, novamente, a WWE sai por cima nesse tópico. Indo para o nosso penúltimo tópico, galera, é os shows semanais de cada companhia. Hoje, a AEW ela possui aí o Collision e o AEW Dynamite. Já a WWE tem o Raw, o SmackDown e o NXT. E é aquilo que eu já falei inúmeras vezes nesse vídeo, se fosse há um tempo atrás, eu com certeza votaria nos shows da AEW, porque eles eram muito melhores trabalhados do que a WWE, porque a WWE na época tava com aquela situação do Vince McMahon e os shows eram muito ruins, sem graça, dava vontade de dormir durante o show. Então assim, eu votaria 100% do tempo na AEW. Porém, hoje parece que as coisas ali mudaram na AEW, tá uma coisa muito esquisita. E os shows semanais da AEW estão ficando cada vez mais chatos. Antigamente na AEW eu assistia o Rampage quando tinha, o Collision e o Dynamite. E hoje eu só assisto o Dynamite porque o Collision às vezes é muito chato. Então na WWE eu acabo assistindo todos, inclusive o NXT, porque eu quero ver quem são aí as estrelas do amanhã que vão fazer parte aí do roster principal. Então eu acabo não perdendo aí nenhum evento da WWE, inclusive aí dos shows semanais. E hoje, na minha opinião, os shows semanais da WWE te prendem mais do que os shows da AEW. Certas coisas estão acontecendo aí na AEW, os shows semanais não estão tão bons quanto eram antigamente. Hoje os pay-per-views da AEW continuam legais, continuam bacanas, continuam bons, mas os shows semanais estão muito fracos. Inclusive, as pessoas que vão assistir ali ao vivo estão cada vez diminuindo mais. Então assim, eu fico com o pé atrás às vezes até de assistir o AEW Dynamite, mas eu acabo assistindo porque eu quero ver o que vai acontecer ali, apesar de ser muito chato, às vezes ser muito chato. Então assim, nesse quesito, eu acho que a WWE novamente fica com esse ponto. Alô AEW, vamos trabalhar mais esses shows, pelo amor de Deus. E agora nós vamos para o nosso último tópico e são os pay-per-views, ou PLEs, né, que são chamados hoje nos dias de hoje, que são os Premium Live Events, que são os eventos chaves de cada companhia. Temos aí o evento principal da WWE, que é a WrestleMania, e na AEW, que é o Double or Nothing. Então assim, eu quero falar com vocês qual é o melhor, quais são os melhores pay-per-views aí da atualidade, da WWE ou da AEW. E assim, todo mundo sabe, quem já viu aí a minha história sabe que eu gosto muito da WWE, porque eu acompanho desde pequeno. Mas desde o momento que eu também comecei a assistir a AEW, eu virei aí um grande fã. Então eu comecei a assistir tanto a WWE quanto a AEW. E durante um tempo a AEW estava na frente em relação a pay-per-views, que fazia um melhor que o outro. Apesar de hoje ter caído aí um pouco aí de qualidade,
e a WWE também estava um tempo atrás, aí melhorou um pouco de qualidade. Então eu acho que hoje eles meio que se equiparam em relação aí à qualidade de pay-per-views. Nessa parte o Tony Khan sabe fazer um bom pay-per-view, apesar dos shows semanais não estarem muito bons. Eu gosto dos pay-per-views da AEW e também amo os pay-per-views da WWE. Então assim, em relação a pay-per-view, tanto a AEW quanto a WWE fazem muitos bons pay-per-views, ou PLEs, como você quiser chamar. Então, nesse tópico, nesse quesito, eu vou dar aí um ponto para os dois. E o nosso placar final ficou 7-3 para a WWE. Claro, é porque hoje o momento da WWE é muito melhor do que a AEW. Se fosse uns anos atrás, com certeza, ou estaria empate ou a AEW estaria na frente aí nessa pontuação. E lembrando, galera, isso é apenas a minha opinião. Vocês podem ter uma opinião completamente diferente da minha e tá tudo bem também. Mas agora eu quero saber de você. Desses tópicos aqui, qual você acha que são as melhores companhias? A WWE ou a AEW? Comenta aí embaixo pra mim e dá a sua opinião sobre quais são as suas favoritas. Então é isso, galera. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? Mais pra frente eu vejo se eu atualizo esse vídeo conforme aí for mudando a situação tanto da AEW quanto da WWE. E se você gostou aí desse tipo de vídeo, se você quer que eu faça mais com outras empresas, comenta aí embaixo também que a gente vê o que a gente consegue fazer, beleza? Então não se esqueça, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!